Está escrito na pedra. Uma expressão que significa que alguma coisa é permanente. Mas, na verdade, a história da pedra é uma história de mudanças. Até a crosta da rocha onde vivemos muda lentamente. Sua superfície é acidentada e, em fragmentação, nos forneceu a origem da civilização humana. Rochas, minerais, cristais, pedras preciosas. Nós os usamos, trabalhamos com eles, andamos neles. Nós até os adoramos. O que é uma rocha? Um coquetel de átomos se combina para formar cristais. Os cristais formam minerais. Os minerais se combinam para fazer as rochas. Do talismã ao utensílio, do arenito ao chip de silício, a história humana escrita na pedra é também uma história de mudanças e transformações. Durante 4,5 bilhões de anos, a Terra gravou sua história na pedra, um diário contínuo de suas mudanças. Prensados entre suas páginas, encontramos fósseis como essa folha. Mas os fósseis não se formaram da noite para o dia. O espaço que foi ocupado por um peixe em decomposição é preenchido por minerais. À medida que as camadas sedimentares se acumulam no decorrer dos séculos, a pressão acaba transformando o limo em rocha e num fóssil, um memorial de pedra para o peixe. Os fósseis fornecem um vestígio precioso de algumas formas de vida mais primitivas que se desenvolveram na Terra. A permanência da pedra e a altura das montanhas sempre inspiraram temor e respeito. Na Austrália, os aborígenes consideram o Monte Ayers sagrado. Enquanto algumas rochas eram veneradas, outras eram usadas. Utensílios simples de pedra têm sido encontrados em sepulturas humanas antigas. Machados de pedra datam de 700 mil anos. Há 300 mil anos, o sílex tornou-se a pedra preferida. Como o sílex lasca em qualquer direção e com ele se obtém um gume afiado, era perfeito para a fabricação de utensílios e armas. Dos cortadores primitivos aos raspadores, às facas e às pontas de flechas, o sílex se tornou a sensação da Idade da Pedra. Embora a utilização do fogo pelos homens tenha centenas de milhares de anos, o primeiro uso conhecido do sílex como utensílio para atear fogo ocorreu por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Alguns índios americanos consideravam o sílex um deus. Um grande fogo no centro da Terra foi uma das primeiras noções do núcleo do nosso planeta. Hoje sabemos que o centro da Terra tem um núcleo interno sólido com cerca de 1.300 quilômetros de diâmetro. O núcleo interno está cercado por um núcleo externo liquefeito, o qual, por sua vez, é rodeado pelo manto sólido. Encerrando tudo está a crosta da Terra, o envoltório rochoso na qual vivemos. Mesmo com a tecnologia mais moderna, podemos perfurar apenas alguns quilômetros da crosta. Só a sua superfície que é cheia de mistérios de pedra. Os megalitos do fim da Idade da Pedra foram levantados por um povo que não deixou inscrições. Em Carnock, na França, alguns milhares de megalitos, retirados de túmulos e cemitérios, formam um caminho de mais de 800 metros. Dizem que o povo que ergueu essas pedras acreditava que as almas dos mortos gostavam de sair para tomar ar. Cada pedra vertical, ou menhir, não era apenas um local em que a alma podia repousar, mas um marco para ela encontrar o caminho de volta. Acredita-se que Stonehenge, o primeiro grupo de pedras a ter fama mundial,
era usado tanto para o culto religioso como para observações astronômicas. Como qualquer rocha com alguns bilhões de anos de existência, a superfície da Terra também se desgastou. Mas forças que partem de dentro também moldam a crosta da Terra. O intenso calor interno da Terra empurra e faz pressão na crosta. O magma é uma massa mineral de rocha em ebulição que pode forçar lentamente para cima, formando montanhas, ou explodindo a superfície da Terra em erupções vulcânicas. A crosta da Terra é como uma armadura apertada. Em alguns lugares, as placas se separam, deixando fendas profundas. Embora leve milhões de anos, duas placas que se pressionam podem se levantar, formando cadeias de montanhas. Assim como não tínhamos conhecimento do movimento de placas há 50 anos, os gregos antigos não sabiam que a Terra era redonda. O centro de seu mundo era em Delfos, no templo de Apolo. Eles acreditavam que o mundo tinha sido criado dessa pedra umbigo, ou onfalos, feita de mármore branco. Enquanto os vulcões ilustram como as forças internas podem moldar a rocha, as forças externas da erosão também deixam suas marcas. O vento e a areia entalharam o monumento Valley no Arizona. A água da chuva, na verdade um ácido fraco, pode dissolver os minerais na superfície de uma rocha. Os Tors de Dartmoor, na Inglaterra, foram criados quando minerais mais moles foram dissolvidos, restando apenas sua estrutura. A escavação pela água mais famosa está no Grand Canyon. Penetrando nas camadas de arenito e de calcário, o Rio Colorado escavou quase 2 quilômetros na crosta da Terra, expondo rochas e fósseis depositados há 4 bilhões de anos. Poucos lugares da Terra revelam tanto a respeito da história do planeta. Também eficaz, embora mais sutil, é a força de erosão da mudança de temperatura. Quando a água penetra nas fendas finas de uma rocha e depois congela, ela dilata as fendas. Depois de derreter e congelar várias vezes, acaba quebrando a rocha. Usando uma pedra para quebrar um ovo de avestruz, esse abutre egípcio demonstra que a espécie humana não é a única que usa pedras. Uma pedra aquecida pelo sol serve de almofada elétrica para lagartos de sangue frio. As aves não têm dentes para mastigar sua comida. Por isso, engole os grãos inteiros que depois são triturados pelas pedras da moela. Para auxiliar a digestão, os papagaios recorrem ao caule calcário. Usamos caule em cerâmica, no papel e para dar à pintura um acabamento fosco. Os seres humanos fizeram pinturas nas paredes das cavernas muito antes de saberem a diferença entre fosco e brilhante. E a rocha não só fornecia a tela, como também a tinta.
As primeiras tintas foram feitas de argila e minerais como greda e hematita, que eram pulverizadas e misturadas com gordura animal. Mas qual é a diferença entre uma rocha e um mineral? Os minerais são puros, sólidos e definidos por uma fórmula química característica. As rochas, como biscoitos de chocolate, são uma combinação de muitos minerais. Ao contrário dos biscoitos, os minerais são reciclados constantemente. O ciclo das rochas os recombina em 3 tipos distintos de rocha. Quando os minerais existentes no magma esfriam e endurecem, eles se tornam rocha ígnea, do latim para fogo. Os minerais das rochas ígneas são transportados pelo vento e pela água. Esse sedimento é depositado, comprimido e consolidado numa rocha sedimentar. A rocha sedimentar endurece sob mais pressão e se metamorfoseia em rocha metamórfica, que finalmente volta a ser magma. O calcário, uma rocha sedimentar comum, pode até conter conchas incrustadas. As cavernas de calcário são escavadas pela água que dissolve a cal do calcário. A água que pinga, redepositando a calcita e a cal, cria estalactites e estalagmites. As estalagmites se formam para cima. As estalactites se formam para baixo. Quando se encontram, chamam-se tubos de órgão. Essas cavernas de calcário em Trulli, na Irlanda, se formaram quando os minerais mais moles se dissolveram, deixando passagens e galerias submarinas para serem exploradas. Outros membros do panteão da fama das rochas sedimentares são os terraços, plataformas de travertino da Turquia, uma maravilha natural. As pirâmides do Egito, monumentos de calcário. A Catedral de Notre-Dame em Paris, outro esplendor em calcário. Com o advento do judaísmo por volta de 2000 a.C. e mais tarde do cristianismo, as pedras não eram tão adoradas quanto reverenciadas. No Templo de Jerusalém, dentro do Santo dos Santos, sob o altar onde são queimadas as oferendas, está a pedra que teria sido o local da criação. Acredita-se que essa rocha tampe o buraco por onde se drenaram as águas do dilúvio. Metamórfica significa mudança, que é exatamente o que ocorre quando a argila xistosa sedimentar, submetida à pressão e ao calor da formação da montanha, se transforma em ardósia, uma rocha metamórfica. Quando a rocha é comprimida e dobrada, como o pão quando é sovado, os minerais dentro dessa rocha se recristalizam. Os xistos se formam na crosta da Terra quando a panela de pressão subterrânea excede a 500 graus centígrados. O calcário, submetido à pressão e ao calor intensos, se transforma numa massa rochosa e endurece, dando origem ao mármore. O mármore domina o panteão da fama das rochas metamórficas, com algumas das construções mais magníficas do mundo, o Paternum grego. O Taj Mahal, construído com uma imensa variedade de mármores. Estátuas de mármore famosas são metamórficas e hipnotizantes. A ardósia merece menção especial, pois, usada nos quadros negros, é responsável por mais conhecimento do que qualquer outra rocha metamórfica. Enquanto que a ardósia pode ser considerada a pedra do conhecimento na cristandade, a pedra da fé inabalável sustenta a cidade de Deus. Supõe-se que a Basílica de São Pedro, no Vaticano, tinha sido construída sobre a sepultura do apóstolo Pedro. Seu nome vem da palavra grega Petros, que significa pedra. Pedro simboliza o solo inalterável sobre o qual a igreja foi edificada. Costas rochosas proporcionam às aves aquáticas um local para reprodução. Esses pinguins até usam pedras pequenas para fazer seus ninhos. Essa espécie de canguru da Austrália prefere viver nas pedras.
O equipamento para subir em pedras de uma camurça consiste em cascos fortes e nervos firmes. Essa pedra equilibrada na barriga de uma lontra do mar é perfeita para abrir mariscos. Para os ursos, rios rochosos fornecem comida, enquanto as cavernas de pedra são o lugar ideal para a hibernação. Ígneo significa nascido do fogo. A rocha ígnea mais comum é o granito. Todos os granitos são uma combinação de 3 minerais: quartzo, feldspato e mica. O interior da Terra é predominantemente de rochas ígneas, feitas de 2 maneiras. Rochas extrusivas, como o basalto, se formam quando a lava é empurrada para a superfície resfria. Rochas intrusivas solidificam-se dentro da crosta e, como o pão de açúcar, no Brasil são expostas pela erosão. O panteão da fama das rochas ígneas contém rochas famosas, nascidas do fogo, como a Pedra de Roseta, feita de basalto preto. Um Buda do Sri Lanka de 13,5 metros esculpido em granito local. E as cabeças dos presidentes dos Estados Unidos no Monte Rushmore, entalhadas no granito da montanha. Algumas rochas até vêm do espaço cósmico. Cerca de 19 mil meteoritos do tamanho de maçãs ou maiores bombardearam a Terra todos os anos. Canyon Diablo, Arizona. Um meteorito pesando 15 mil toneladas abriu uma cratera com 1,25 quilômetros de diâmetro. Nem todos os meteoritos caem do céu. Alguns são trazidos para cá pelos astronautas. Um meteorito é venerado em todo o mundo islâmico. A Pedra Negra na Kaaba, em Meca. De acordo com a tradição, ela foi dada a Adão quando este foi expulso do paraíso. Originalmente branca, a pedra teria escurecido por causa dos pecados do mundo. Entre o preto e o branco, há o espectro magnífico das pedras preciosas. Embora as gemas tenham uma variedade enorme de formas e tamanhos, elas sempre simbolizaram clareza, pureza e perfeição. Acredita-se que as joias foram usadas inicialmente pelos vivos e pelos mortos, para evitar que os espíritos malignos entrassem no corpo pelas orelhas, pela boca ou pelo nariz. Foram encontradas joias em tumbas cerimoniais de 20 mil anos atrás. As gemas, preciosas ou semi-preciosas, sempre vêm de um único cristal. A palavra cristal deriva da palavra grega kyros, que significa gelado. Acreditava-se antigamente que o cristal de rocha era gelo tão congelado que nunca iria derreter. Bastou uma experiência para desmentir essa crença. Em 1777, Robert Boyle demonstrou que o cristal de rocha ou quartzo não podia ser gelo porque, enquanto o gelo flutua, o quartzo afunda. O que é um cristal? Assim como os minerais formam as rochas, os cristais formam os minerais. Todos os cristais bem formados têm certas configurações regulares. Suas características principais são ângulos paralelos e faces paralelas. Vivemos cercados de cristais. Uma colher de açúcar é uma pilha de cristais de açúcar numa massa de cristais de prata. Pisamos em cristais de quartzo na praia. Colocamos cristais de sal na nossa comida. Como a maioria dos cristais é microscópica, não é de admirar que os cristais grandes e bem formados atraiam nossa atenção e despertem nossa imaginação.
Acreditava-se que o lápis-lazuli usado em joias há mais de 6.000 anos fosse um pedaço do céu azul caído na terra. A turquesa foi usada como um amuleto para cavalos, um talismã que protegia o cavalo e o cavaleiro. Acreditava-se que o jade e a nefrita da China tinham poderes para dar a vida. Esse traje funerário de nefrita e ouro foi feito para preservar o corpo de uma princesa chinesa. Foram os gregos e os romanos que começaram a consultar bolas de cristal, tendo visões envoltas em névoa. Os rubis, chamados antigamente de pedra de sangue, eram usados pelos gladiadores romanos para que os ferimentos parassem de sangrar. A ametista, um quartzo roxo, era considerado um feitiço para a pessoa permanecer sóbria por mais vinho que bebesse. Pode haver um pouco de verdade nisso. Numa taça de ametista, os servos podiam acrescentar água ao vinho sem que seu senhor percebesse. No século IV, a igreja declarou que as pedras preciosas eram as correntes da alma. Aqueles que as usavam eram excomungados. A igreja finalmente reverteu sua posição e as ametistas se tornaram a pedra tradicional dos anéis dos bispos e dos cardeais. Quando Lúcifer foi expulso do paraíso, a espada flamejante do arcanjo Miguel bateu em sua coroa, jogando uma esmeralda no abismo. Segundo a lenda, nessa pedra celestial foi talhada a taça que Cristo usou na última ceia. O Santo Graal. Dizem que algumas gemas não trazem sorte. Quando a peste negra devastou a Europa, os venezianos notaram que as opalas tornavam-se brilhantes quando quem as usava pegava a doença e embaçadas quando morria. Na verdade, a mudança de temperatura altera a cor das opalas. A rocha mais dura de todas é o diamante. Seu nome pode ter vindo da palavra Dil, do sânscrito, uma divindade luminosa. Para ressaltar o brilho, a beleza e a cor de uma pedra preciosa, ela é lapidada e polida por um joalheiro. Os diamantes nem sempre são o melhor amigo da mulher. Em 1442, Agnes Sorel se tornou a primeira plebeia a infringir a lei francesa que estabelecia que somente a realeza podia usar diamantes. O fato de ela ser amante do rei ajudou. Napoleão usou o diamante regente na sua espada, acreditando que ele o tornaria invencível. Ele devia ter ido para Waterloo com um diamante falso. O mineral que causou mais sofrimento do que qualquer outro é o grande corruptor, o ouro. Os egípcios já trabalhavam com o ouro há mais de 5.000 anos. A febre do ouro é tão antiga quanto a cobiça. Do rei Midas, que transformava em ouro tudo o que tocava, aos conquistadores espanhóis que saquearam a América Central e a América do Sul atrás do ouro. A corrida para a Califórnia em busca de ouro em 1849. O Buda de ouro de Bangkok pesa 5,5 toneladas, o suficiente para fazer 300.000 alianças. O ouro simboliza um futuro brilhante, nunca obscurecido pelo tempo. Como não embaça, o ouro foi associado à vida eterna. No Egito, os mortos ilustres eram encerrados em sarcófagos de ouro. O ouro e os diamantes encarnam a característica dupla da pedra. Os diamantes pela sua permanência, o ouro pela sua natureza mutável. Enquanto as pedras preciosas nos enfeitam, construímos nosso mundo com as matérias-primas que a natureza fornece. As rochas e os minerais, mesmo os mais glamurosos, são indispensáveis à nossa vida diária. 80% dos diamantes extraídos têm utilização industrial. A ponta de ferramentas para cortar e perfurar, no gume de bisturis. Já o mercúrio, o metal líquido, dá a temperatura.
O alumínio guarda nossas bebidas. A grafite está dentro dos nossos lápis. O silício é usado nos chips dos computadores. Cristais mantêm funcionando relógios, televisores e rádios. A prata faz nossos filmes. A beleza e a força das pedras sempre atraíram as pessoas. Artistas as esculpem. Os excursionistas as amontoam no alto das montanhas para trazer boa sorte. O trono da coroação na Inglaterra fica em cima da pedra de Scone, escocesa, simbolizando que quem governa a Inglaterra também governa a Escócia. Para alguns, os cristais podem reger a mente e o corpo com poderes de cura. No Japão, o deus da terra, Jizo, também é o anjo da guarda das crianças. Colocam-se pedras na sua estátua para serem usadas como pontos de apoio pelas almas das crianças, que morreram e precisam de ajuda para atravessar o rio entre este mundo e o outro. Atravessando o rio do tempo, as rochas, os minerais e as pedras preciosas têm sido os pontos de apoio da civilização humana. Mas só uma pedra nos transporta através do tempo e do espaço. É a terra cravejada de joias, a rocha onde percorremos a trajetória de nossa vida.